Opa, minha gente, como é que vocês estão? Como você já sabe, ou pelo menos a maioria, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no canal, e eu já falei mais de uma vez, é do nosso querido lagartão, chamado Godzilla. Seja como ter obras em Temente Switch, que foi o último vídeo que acabei falando, ou também obras à parte, como por exemplo Living with Monsters, que foi um documentário à parte retratando um pouco mais esse universo de kaijus gigantes, ao qual nós estamos tão acostumados hoje em dia. Mas eu parando um pouco para pensar sobre isso de formato de documentário, principalmente nesse formato denominado Found Footage, que seria algo como gravado ou achado, eu decidi ir um pouco atrás que envolvesse mais o nosso Godzilla. Vamos dizer que eu acabei encontrando certas coisas bastante curiosas e que realmente envolve esse terror do nosso querido Godzilla, e que claramente me chama muito a atenção e que obviamente eu irei falar aqui com vocês hoje. Então, antes de irmos de cabeça nesse mundo de Found Footage ou do horror analógico, a qual vocês provavelmente não conhecem, pois não é tão famoso assim, eu pretendo falar aqui sobre obras que eu acabei encontrando e que claramente eu acabei deixando todos os créditos aí na descrição. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, não esqueça de estar se inscrevendo, deixando o seu like, tá comentando o que você achou de toda essa obra que eu vou estar falando aqui. E sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar mais uma vez desse mundo analógico do Godzilla. Esse início de fita se começa com um texto dizendo que a gravação que iremos ver se foi gravada com Henry Hill em Nova York em 1954, e que esta gravação só estaria sendo liberado partes dela agora em 2024, e que a entrevista que iremos ouvir agora se passava em uma entrevista com Hill em 1960. E algo muito curioso nessa entrevista aqui é logo de começo, onde ele cita que acabou perdendo o filme, pois o governo acabou confiscando dele mesmo. Algo que já nos revela algo muito curioso no meio disso, e por isso que ele não teria mais, digamos, a gravação completa sobre tudo. Com o decorrer da entrevista, ela pede para ele descrever um pouco mais do que aconteceu antes dele perder a fita, e assim se começa, digamos, uma gravação sobre o ocorrido, que é extremamente bem gravado e bem feito, que de verdade me impressionou bastante um pouco como o Godzilla é retratado aqui de uma forma um pouco mais realista. Que tenha sido um pouco curto comparado aos found footage que a gente pode acabar encontrando, que são mais famosos, como o Temente Switch, ou até mesmo aquele de 20 minutos ou quase de Living with Monsters. Isso aqui é algo que de verdade trouxe um certo meio de um conceito bastante meio que diferente e único no meio de tudo isso do Godzilla. E algo que me deixou muito engajado e até feliz com essa animação é que não se sabe se vai ter alguma continuação ou algo do tipo, ainda mais porque tem algumas pontas soltas, principalmente do por que o governo ia tentar esconder, digamos, o Godzilla ou até mesmo esta gravação do público, e principalmente parece que a radiação afeta muito mais o ser humano do que em outras obras que a gente acaba observando, pois aqui, após ele ter visto o Godzilla, ele começou a apresentar muitos sinais de doença, muito provavelmente causado pela própria radiação do Godzilla. E que logo em seguida, como informado 3 meses depois da gravação, ele acabou falecendo, muito provavelmente devido a tudo o que aconteceu, o que deixa um ar de mistério muito mais engajado sobre essa obra, e que assim,
Eu não sei muito bem se vai ter uma continuação ou não, aparentemente não, mas que de verdade os créditos, como eu já disse, eu vou estar deixando aí embaixo, pois essa animação e tudo em si, o que eu fiquei genuinamente com medo dessa criatura em si do Godzilla, eu vou estar deixando aí na descrição, pois essa obra foi muito bem feita. Esta próxima fita, o Found Footage que eu acabei encontrando, se passa no mesmo universo das gravações de Living with Monsters, aqui se tratando do centro de contenção do Godzilla. E aqui digamos que se retrata um pouco mais sobre o Objeto 25, o Objeto Classe 25, que seria, digamos, uma criatura que veio de meteorito em 1994, que desembarcou em Yutantan em novembro desse ano. E a criatura em si que habitava dentro desse meteorito acabou escapando, por cerca de 3 dias se alimentando, digamos, de uma forma semelhante a um morcego, que começou a se alimentar de animais de várias faunas. Mas especificamente em Kentucky, a criatura estabeleceu, digamos, a sua colônia em meio à floresta, onde, digamos, que essa colônia acabou assumindo uma forma única de massa unificada. Onde Griff, o nome dessa criatura, que começou como uma pequena massa e que se transformou em um ser gigante, foi parar, obviamente, em Nova York. Logo após o objeto 25 se aproximar de Nova York, outro grande objeto em massa viva começou a se aproximar. Teorias diziam que seria o próprio Godzilla, mas quando chegaram lá, era outra criatura. Quem sabe um pouco mais sobre esse grande universo vasto do Godzilla, se já se tocou que isso aqui se trata de Zilla, a versão que digamos que não é tão amada assim do Godzilla de filmes americanos. Logo após isso, digamos que se começa uma das sequências mais legais que eu já vi dessas animações. Incredible view here as Godzilla is pushing the creature for... Eu não sei vocês, mas sempre que eu vejo alguma obra que envolve kaijus gigantes, principalmente esse nosso Godzilla, sempre é algo muito divertido de se ver. E obviamente essa animação também não foi diferente. E aqui traz algo que eu achei que o criador disso aqui foi muito genial, pois ele separou muito bem o Zilla do Godzilla. Algo que vamos dizer que se você observar um pouco mais a fanbase do Godzilla, você vai ver que isso é mais real do que você imagina. Mas vamos dizer que fora o terror em si do Godzilla, isso é algo que me diverte muito, sabe? Saber que o Godzilla é esse protetor,
tal que tem entre nós é algo que de verdade traz um charme muito a mais, principalmente nesse análogo ou found footage. E se você não viu, muito provavelmente vai estar aparecendo um card aí, pois eu já falei de Lost Utopia Films e desse documentário em si que ele fez baseado no universo de Godzilla, que eu recomendo de verdade que você veja, pois digamos que isso aqui é de uma leve continuação, entre aspas, daquela história, que na época eu acabei não trazendo, pois eu não queria que o vídeo ficasse tão longo quanto ele já estava, mas eu recomendo de verdade que vocês deem uma olhada. E agora, para fechar isso aqui, digamos, com chave de ouro, para retratar de vez uma das melhores versões do Godzilla que eu já assisti e consegui observar nesse meio tempo, é de Godzilla Minus One. Para mim, todo aquele cenário após a guerra é de verdade algo muito absurdo, que traz um tema muito relevante, principalmente se você observar o filme de uma forma um pouco mais cuidadosa, como por exemplo dos pilotos kamikaze. Fora que todo esse filme parece ser sim uma homenagem ao filme de 1954, que dá um charme muito mais especial tudo a nele. Mas aqui sem muito mais enrolar, eu quero falar desse curta baseado em Analog Horror, ou um found footage baseado em Godzilla Minus One. E eu não sei vocês, mas eu me divirto muito como a internet tem abraçado essa ideia do horror ou do horror analógico aqui quando envolve o Godzilla, que nos dá, digamos, muito mais a sensação e a perspectiva de como seria, digamos, isso na realidade, com esses tais found footage ou horror analógico. E mesmo que você não goste, sabe, ter mais obras que envolvem o Godzilla e isso está se expandindo, se tornando algo muito mais divertido para nós aqui da internet, que gosta desse tipo de conteúdo, é de verdade algo muito único. E lembrando que todos os créditos dessas animações, os found footage que eu acabei citando aqui, eu vou estar deixando tudo aí na descrição para vocês verem a obra original, pois vamos dizer que eu fazendo uma análise, dando um pouco mais a minha opinião sobre tudo isso, não é a mesma coisa de vocês estarem vendo a animação em si e claramente apoiando mais ainda o trabalho desses criadores. Mas por enquanto o vídeo vai se finalizando por aqui, minha gente. Lembrando que não esqueçam de estar comentando o que vocês acharam sobre essa obra, pois eu gosto muito de ver vocês debatendo e discutindo um pouco mais sobre obras que eu acabo trazendo aqui no canal, que é algo que me diverte muito. Não só sobre a obra, mas também se vocês quiserem estar comentando o que vocês acharam desse vídeo, ou me dando sugestões um pouco mais que envolvem esse universo de Kaiju, ou qualquer obra que eu possa trazendo aqui no canal, eu estaria também muito agradecido. Novamente, e reforçando todos os créditos dos criadores em si, eu vou estar deixando tudo aí embaixo para vocês verem a obra original. Mas também não esqueça de estar deixando o seu like, estar se inscrevendo, e se quiserem de alguma forma interagir um pouco mais comigo, o meu Discord e minhas redes sociais, eu deixo tudo aí embaixo. Mas eu acho que é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.